Bom, boa noite a todos e a todas. Aqui no auditório a gente está com poucas pessoas, mas eu tenho certeza que vai possibilitar, inclusive, uma discussão mais proveitosa. Meu nome é Felipe, eu estou na chefia da Divisão de Vigilância e Saúde aqui da Regional de Londrina, e eu queria agradecer a participação também de todo mundo que está nos acompanhando online. Pela última vez que eu vi ali, tinha cerca de umas 50 pessoas, e essa videoconferência também fica gravada. A última experiência que nós tivemos de fazer um meeting desse, assim, a toque de caixa, correndo, foi quando nós tivemos os primeiros casos de sarampo confirmados em 2019, e como são doenças que eram consideradas praticamente erradicadas, isso gera muitas dúvidas com os profissionais de saúde, principalmente os profissionais médicos, na questão do manejo clínico, da suspeição e outras dificuldades. Então, para falar hoje sobre a questão da coqueluche, convidamos a doutora Simone Garani. Doutora Simone é infectopediatra e trabalha na vigilância epidemiológica do município de Londrina. E nós temos também a Ana Paula, que é a nossa enfermeira, que é a referência estadual de coqueluche para nós aqui no estado. Então, vamos fazer a apresentação da doutora Simone, logo na sequência da Ana. Temos uma ideia aí de mais ou menos 1 hora com as duas apresentações, a gente se divide e depois a gente abre para dúvidas que vocês podem nos enviar, vou abrir o chat no momento oportuno, ou dúvidas que a gente já foi atendendo ao longo dessa semana, de como conduzir, de como bloquear, de como fazer todas as questões. A gente agradece o convite e eu também queria ressaltar que nós estamos aqui com a 17ª Regional de Saúde, a Ana do Estado, mais perto, senão não vai ouvir. E o quanto é importante a gente estar todo mundo junto, né, trabalhando. Então, acho que esse trabalho conjunto, nós temos dúvidas também, e a gente vai fazendo tudo junto, e acho que com isso o resultado fica melhor. No dia 18 de julho, agora, nós tivemos um primeiro resultado positivo de coqueluche aqui em Londrina, e foi um óbito. E aí a gente tem um óbito de coqueluche, que era uma doença que estava, né, muito bem controlada, uma doença imunoprevenível, e uma doença tratável, que ela é causada por uma bactéria que você trata. Então, isso começou, né, a nos assustar, e não foi o primeiro óbito de Londrina, na verdade é considerado o primeiro óbito do Brasil. Então, não é um índice que a gente gostaria de ter, mas o que eu acho que isso nos alertou, e foi importante, que nós começamos a tomar as medidas, né, o mais rápido possível, e quando você tem um caso positivo, você sabe que não é um só, e você tem que correr atrás de todos os outros. E é isso que nós estamos fazendo, né? E nos capacitar para isso. Nós estamos aqui com um grupo, se tiver dúvida, a gente souber responder, a gente vai responder. Temos um colega infecto aqui, né, também, que pode ajudar. E vamos começar. Gente, não é bem uma aula, é mais para a gente lembrar tudo que a gente já sabe, o que está no guia, e ver os aspectos práticos. E temos a Ana, né, que está aí com a gente, para nos ajudar também nesses aspectos práticos e nos ajudar se tivermos dúvidas. O que eu faço aqui, Felipe, para cá? Então, qual seria nosso objetivo? Reduzir, né, as complicações, a mortalidade, através dessas ações coordenadas que a gente comentou com vocês, que nós já iniciamos. Uma doença infecciosa, aguda, a transmissão é respiratória, tem alta incidência, especialmente nas populações, né, não vacinadas. Aqui a gente já tem um problema. A gente começou, né, nós estamos numa fase, numa época de baixa cobertura vacinal. Então, isso leva ao aparecimento de novas doenças. Novas não, né, as antigas doenças que nós não estamos prevenindo. Então, a baixa cobertura vacinal é uma das razões do reaparecimento da coqueluche. Doença infecciosa aguda, bactéria causada pela Bordetella pertussis, é um gram-negativo, aeróbico, tropismo pelo trato respiratório. Então, essa sim seria a definição básica da doença. Distribuição, né, ela é encontrada globalmente, tem surtos, né, como a gente pode ter surtos periódicos e endêmicos. Quem é o grupo de risco? Crianças não vacinadas, adolescentes que
que ao longo de 10 anos a efetividade da vacina vai diminuindo, adultos e idosos, especialmente aqueles grupos de maior risco que têm imunidade reduzida, ou por doença, ou por uso de medicação, ou por quimioterapia. Nossa, ficou bem apagado, né? Mas vamos lá. Para eu apontar aqui. Então, aqui a gente tem a vacina, né? A vacinação primária do bebê aos 2, 4 e 6 meses. O reforço, 15 meses e de 4 a 6 anos. Ao longo da vida, se o paciente não se vacinar, ele vai diminuindo a imunidade com o tempo. Diminuindo a imunidade, isso aqui é bem simples, tá, gente? É uma explicação bem... melhorou um pouquinho. Os adultos servem como reservatório da pertussis e vão infectar os lactentes, que ainda não estão vacinados. Quem que é lactente que não está vacinado? Bebê abaixo de 2 meses que não iniciou ainda a vacina. Onde a gente encontra esses bebês abaixo de 2 meses? Deveria ser na casa deles, né? Não deveria estar em outro lugar. Mas a gente encontra bebê no shopping, no supermercado, mãe leva para passear, vai um monte de gente conhecer as crianças em casa, não lava a mão, tem gente tossindo e espirrando, eu quero pegar, eu quero beijar o bebê. Então, é esse bebezinho aqui que o adulto, podendo ser um reservatório, vai passar para essa criança e aí vai fazendo a nossa cadeia de transmissão da doença. Gente, esse boletim é o que eu tinha da semana 1, né, para o Estado, e 31 nossa, só que hoje nós já temos o boletim número 2, que aqui de 102 casos confirmados, não deu tempo de eu pôr aqui, são 129. Dos óbitos, o que estava em investigação em Irati foi descartado e continuamos com um óbito só. E do número de casos de Londrina, aqui tem 5. Mas depois eu vou passar para vocês que nós já temos mais, pelo menos 1 ou 2 já confirmando aqui em Londrina, então é um volume que está aumentando. O outro boletim saiu hoje, então eu não pus aqui, esse aqui é da semana anterior. Então nós tivemos um aumento de 500%, é muito, né, gente? 500% de coqueluche aqui no ano de 2024, aqui no Paraná. Aqui, nesse link, a gente consegue todas as informações que são atualizadas diariamente e semanalmente, né? Essa aqui a gente recebeu essa atualização no dia 1º. Hoje já tem essa outra que eu passei para vocês. Transmissão, gotículas respiratórias pela tosse ou espirro. Por que há 4 anos, agora, nos últimos 4, 5 anos, 4 anos, a gente não estava tendo nenhum caso de coqueluche? Alguém sabe falar? Máscara, né? Etiqueta respiratória, máscara, cuidado, isolamento. A gente não estava aparecendo, não tinha nenhum caso, não aparecia mais nenhum. A gente, além de diminuir a vacina, nós não tomamos mais os cuidados que a gente tomava. A pessoa espirrava, tossia, ela ficava em casa, ela usava máscara, ela não saía. Então, assim, perdemos um pouquinho esse medo e voltou a transmitir a doença. O período de incubação de 7 a 10 dias, podendo variar até 21 dias. Se pode ter até 21 dias o período de incubação, é esse período que a gente tem que vigiar o paciente que adquiriu a doença. E a transmissão, nas 2 primeiras semanas, mas até 3 semanas depois, pode estar transmitindo. Sintomas iniciais na primeira fase da doença é igual a qualquer outra doença respiratória. Coriza, febre baixa e tosse leve. Qualquer criança que chega num pronto atendimento ou adulto com o início do quadro viral é semelhante. Então, no 1º, 2º dia dos sintomas, se você não tiver uma epidemiologia positiva, um contato com algum caso positivo, você não vai realmente pensar em coqueluche. Você vai ficar alerta. Vamos esperar, vamos reavaliar. Eu, como pediatra, nunca vejo uma criança uma vez só, nunca vejo um paciente uma vez só. Porque a primeira vez você tem um olhar, dali 3 dias você tem outro. Então, eu sempre fui a favor de reavaliar. Na reavaliação é que primeiro você tem o parâmetro da primeira vez que você viu a criança ou o paciente, você tem esse parâmetro, e segundo que se ele evoluiu, se mudou o aspecto da tosse, se a mãe falou que ficou roxinho, se apareceu outro sintoma, é uma coisa que te deixa alerta. Então, a reavaliação do paciente, você fica meio que grudado nele, e aí você consegue fazer o diagnóstico mais precoce. A outra fase é essa, a gente começa a pensar, vai ter uma tosse mais intensa, guincho, cianose e vômito após tosse.
pode durar até 6 semanas. Gente, o paciente não chega, ó, eu tô com tosse em guincho. Não vai chegar para a gente assim, né? A gente tem que pensar, como é que é essa tosse em guincho? Aí eu começo a tossir até perder o fôlego. Então, essa tosse que a gente vai ficar preocupada. Ele não vai falar que está vomitando após tosse. Olha, eu começo a tossir, me dá uma náusea. Aqui, acho que fiz. Então, ele vai falar outras coisas, mas a gente vai começar a desconfiar. Uma tosse prolongada, começa a nausear. Teve contato com alguém doente? Ah, um primo meu estava tossindo muito, fazia 2 meses, eu tive contato com ele, viajamos junto. Eu não tinha o diagnóstico, mas você começa a pensar que teve contato com outras pessoas com quadro semelhante. E a convalescência, que vai reduzindo gradualmente os episódios de tosse, só que a tosse pode durar até mais de 30 dias. Gente, eu vou ter que parar aqui para falar que eu estou com a doutora José Maria aqui. Que presença ilustre. Muito bem-vinda. Boa noite, doutora. E a definição de caso suspeito. O que é para a gente hoje um caso suspeito? Não vai ser a criança que começou a tossir faz 2 dias, a mãe falou que tossiu, aí você já vai pensar, não, é coqueluche? Não, nós temos que ter um parâmetro. Quando a gente define um caso suspeito, não quer dizer que todo caso vai ser exatamente igual daqui, é só para a gente ter alguma coisa para sistematizar, para seguir. O paciente não vem igualzinho o protocolo, seria muito mais fácil para a gente, né? Se ele viesse igualzinho, estava aqui. Então, no menor de 6 meses, a tosse há mais ou menos 10 dias e ter no mínimo um sintoma. O guincho, vômito pós-tosse, e o que a gente encontra que é mais comum no bebê abaixo de 6 meses? Cianose, a mãe não vai falar cianose, vai falar que ele tosse até ficar roxinho. Apneia ou engasgar. Nossa, ele tosse, ele começa a engasgar, daí ele tosse, daí ele vomita o que comeu. Então, a mãe ela vai falar dessa forma. Não vai estar exatamente igual está aqui. Aí a gente começa a suspeitar. E acima de 6 meses, uma tosse de mais de 14 dias e ter pelo menos o guincho, vômito, náusea, e essa tosse que antigamente a gente conhecia como tosse comprida. É uma tosse até engasgar mesmo. Para a gente fazer o diagnóstico, além da clínica, né? Então, o que a gente tem para diagnóstico? A epidemiologia. Londrina, nós temos casos positivos de coqueluche? Coqueluche está circulando em Londrina, nós temos que começar a pensar? Temos, epidemiologia hoje nós temos. Nós temos a clínica, você vai classificar naqueles 2 quadrinhos que eu falei. E, além disso, para a gente confirmar, nós temos como confirmar com os métodos laboratoriais. O que a gente tem? A cultura, que é o padrão ouro, só que demora muito para o resultado, e a cultura ficou para as unidades sentinelas, que aqui em Londrina nós temos 2 unidades sentinelas, o PAI e o HU. Então, o PAI faz uma média de 5 exames para a criança por semana. Nós, inclusive, hoje tivemos uma reunião, nós estávamos com algumas coletas baixas, agora a gente está revendo isso e voltamos a fazer. E o HU, são as nossas 2 unidades sentinelas para coqueluche. E o método que a gente realiza hoje é o PCR, que é o método mais rápido, mais sensível, e depois eu vou falar para vocês como é que a gente está fazendo para coletar isso, a logística da coleta. A sorologia é a detecção de anticorpos. Para detectar anticorpo, é uma fase mais tardia da doença. Então, esse é um exame que nós não temos ele tão disponível e ele não vai ajudar no bloqueio da cadeia da doença, da transmissão. Ele vai ser mais para fazer um diagnóstico etiológico do que a gente vai usar nesse momento. Posso pedir a sorologia? Pode, mas nesse momento ele não vai ser o nosso exame de escolha. Então, aqui voltando a falar dos exames, o que a gente tem? O PCR, que a gente pode coletar na fase catarral, 1 a 4 semanas, antes do início do antibiótico. Aqui está escrito antes, mas se você
tiver iniciado o antibiótico até 72 horas, até 3 dias depois do início do antibiótico, o exame positivo. Então, a gente pode coletar até 3 dias, por questão de logística. Às vezes o paciente está num pronto-socorro no sábado à noite, você não tem o material de coleta, não tem onde armazenar, não tem como transportar, não deixe de coletar por isso. Pede para o paciente voltar no dia seguinte, inicia o tratamento, faz todas as condutas necessárias, mas a coleta você tem até 72 horas depois que você iniciou o tratamento. A técnica é um suave de rayon, na nasofaringe, igual a gente coletava o COVID, tem que armazenar num tubo seco, depois de coletado ele tem que ficar armazenado na temperatura de 2 a 8, e esse envio é imediato da amostra. Depois eu vou falar um pouquinho do laboratório, como é que vai ser a logística, como é que está sendo aqui em Londrina, e depois acho que a Ana também vai falar um pouquinho, né, se a gente tiver dúvida. E os outros exames que podem nos auxiliar? O hemograma, que a gente tem de fácil acesso em todos os serviços, um raio-x de tórax, que é aquele coração felpudo, né, cheio de franjinhas, fazia tempo que a gente não via, mas esse é a imagem radiológica de uma criança com coqueluche, e pode ter infiltrado nas bordas também. O hemograma, a gente tem uma leucocitose importante, acima de 15, 16 mil, e normalmente as custas de linfócito, acima de 60%, 70%. Tem quadros lindos, que tem 26 mil leucócitos, 89% de linfócitos. Mas nós não temos todos os quadros com essa, igual figura de livro. A gente tem 16 mil e 60% de linfócitos. Então, a gente tem que, através desses exames, pode ser, eu tenho clínica, eu tenho epidemiologia, tem um exame que está tendendo para isso, então vamos pensar, porque não vai estar tudo exatamente como a gente está na figura do livro, o paciente não consegue fazer igualzinho. Ele pode já ter também uma dose da vacina, ou 2, e já tem uma imunidade parcial, não desenvolve uma doença tão exuberante. Então, nós temos outros fatores que alteram no resultado do exame. Aqui, só para lembrar o que eu já comentei, o período de incubação, que o paciente pode estar assintomático, pode durar até 3 semanas, a fase catarral e a paroxística, é aqui que a gente vê o paciente doente mesmo, e que é aqui que a gente tem que pensar, e aqui a convalescência. Gente, se vocês quiserem parar perguntando, aqui é uma coisa, né? Podem perguntar e falando que a gente vai comentando. Aqui é um quadrinho que a regional passou para a gente, da forma da coleta. Então, aqui, essa aqui que eu falei para vocês, a cultura, são as unidades sentinelas, que é um outro... A coleta é nesse tubo aqui, que é Hagen Lowe. Para conservar, ele tem uma conservação diferente, o envio imediato. Então, esse não somos nós que vamos fazer, só as unidades sentinelas. O nosso vai ser o RT-PCR, que é a secreção nasofaríngea. Nesse período que a gente vai coletar, é este tubinho branco aqui, refrigerar de 2 a 8 graus e envio até 48 horas para o LACEN. Então, vou comentar rapidamente como que a gente está fazendo aqui em Londrina. O paciente, eu cheguei hoje numa determinada unidade básica com meu filho que está tossindo há 12 dias. Está tossindo há 12 dias. Teve contato com alguém que tosse? Não sei lá, na escolinha tinha alguém que estava tossindo. Como é que é a tosse? Olha, às vezes fica roxinho, chega a perder o ar. Tá, aí eu vou coletar um hemograma dele, vou tratar, vou iniciar o tratamento que a gente vai comentar, que é a azitromicina, e vou coletar o material. Chego lá, pergunto para a enfermeira, tem um material? Eu não tenho material. Então, como que vai fazer? Vai ter um e-mail, vai pedir para a Centrofarma o material, vai coletar, e nós temos as unidades de referência que vão pegar esse material e levar no Centrolab. O Centrolab armazena o material e envia até, no máximo, o dia seguinte, para a Regional de Saúde, que encaminha para o LACEN. É uma logística complicada? Não é assim a melhor, mas é o que nós temos por enquanto. Até a gente... Existem alguns laboratórios particulares, que eu conversei, inclusive ontem, aqui em Londrina, que estão fazendo o exame. Qual é o problema? Para a gente falar assim, o paciente pode procurar o laboratório. Não são todos os convênios que contratualizaram isso para pagar. Então, às vezes, o paciente, para fazer isso, ele tem que disponibilizar o exame, ele tem que pagar o exame. Então, ainda nós não indicamos
os laboratórios particulares, mas vocês podem saber que alguns laboratórios realizam o PCR aqui em Londrina, sim. Ontem eu conversei com um dos laboratórios. Claro. Por favor. Então, eu acho que é importante... Não, tranquilo. Acho que só esclarecer para os colegas, principalmente que estão nos assistindo, que daí, assim, para a Regional de Saúde, como funciona? Nós temos o plantão de sobreaviso da vigilância, entrou em contato com o plantão de sobreaviso, tem o WhatsApp, depois eu mando ali no chat, o plantonista, no mais tardar no dia seguinte, já vai pegar, já vai captar, já vai dar todas as orientações necessárias, e aí vai acionar a oferta do tubo pela nossa seção de assistência farmacêutica, tá? Então, a gente tem esse fluxo estabelecido. O LACEN, ele está estruturando o recebimento de amostras no final de semana, mas, por enquanto, ainda como é um volume pequeno, como é uma coisa que não está tão comum, a gente tem encaminhado as amostras a partir de segunda-feira. E também, acho que se você puder comentar, doutora, dos consultórios particulares. Então, eu tenho um paciente que eu estou assistindo no meu consultório particular e eu quero fazer, suspeitei de coqueluche, quero fazer a coleta. Como que eu vou agir? E também para os laboratórios particulares, gente, o nosso contato do plantão de sobreaviso fica à disposição, não é só para serviço público, vocês podem entrar em contato conosco a qualquer momento e a gente vai prestar todo o apoio e orientações necessárias. Bem, então, só falar um pouquinho então do consultório particular. Eu comentei aqui com o colega, o Felipe, se ele atendeu um paciente no consultório dele. Ele atende o paciente, ele classificou como quadro suspeito, ele iniciou o tratamento. Primeira coisa que ele tem que fazer para chegar até a gente, eu vou colocar aqui para vocês, é preencher uma notificação. Tem que preencher a ficha de notificação, e ele vai fazer uma cartinha para a unidade básica de saúde, de referência de onde esse paciente mora, e esse paciente vai chegar na unidade e vai coletar o exame lá. Aí esse exame, daí ele vai seguir o mesmo trâmite, vai para o Centrolab e depois para o LACEN. Se esse paciente não quiser fazer num laboratório particular. Então, por enquanto, nós estamos fazendo assim. Outra coisa que eu queria comentar, que a gente fez isso com influenza, com Covid, essas informações nós estamos desde o dia 18 de julho trabalhando nelas e tentando passar para todo mundo. Só que a gente recebe sempre informações novas, algumas mudanças, algumas alterações, e a gente vai tentar passando para vocês, porque isso aqui não quer dizer que na semana que vem vai estar exatamente assim. Talvez a logística melhore, a gente tenha mais material disponível, né, os meios disponíveis para deixar em mais locais. Nós estamos tentando deixar alguns meios disponíveis nos pronto atendimentos aqui de Londrina, que atendem os pronto atendimentos de unidade privada também, que atende um grande número de pessoas. Então, a gente está tentando, mas a gente depende de insumos, né? Então, conforme vão chegando os insumos, a gente vai distribuindo. Bem, em relação ao tratamento, então, agora. Então, acho que clínica, o diagnóstico, então, tratar. A primeira escolha de tratamento são os macrolídeos. Os macrolídeos nós temos azitromicina, claritro e eritromicina. A azitromicina a gente usa para o tratamento e para a quimioprofilaxia. A azitromicina ela é uma vez ao dia, por dias. Então, é o antibiótico mais fácil que a gente tem para utilizar. A gente tem a claritro como segunda opção, só que são 2 vezes ao dia, aí você tem que usar pelo menos 7 dias. E a eritromicina, gente, para a gente prescrever para uma mãezinha, para usar 4 vezes ao dia para 14 dias, a criança tossindo e vomitando depois que tosse, e você fazer isso com uma mãe, quem tem filho não tem coragem de fazer isso, né? Já usamos muito, né? Mas agora nós temos outras opções. E para alérgicos ou intolerantes aos macrolídeos, nós temos o Bactrim. Manter sempre hidratação, controle da febre. Eu não coloquei aqui, gente, as indicações de internação de coqueluche. Mas as indicações de internação de coqueluche, elas se referem aos cuidados com insuficiência respiratória. É um paciente que precisa de oxigênio, a bebê não está mamando, está tossindo, oximetria baixa. Então, são todas as indicações, lactente abaixo de 6 meses. Esse, se tiver um quadro grave, ele tem indicação de internação. Então, as indicações se resumem aos quadros de insuficiência respiratória. Então, eu nem coloquei aqui, mas são essas as indicações. E a quimioprofilaxia, que é onde, depois que vocês notificaram, trataram,
coletar o exame, a gente vai fazer a quimioprofilaxia nos contatos. Então, para que a quimioprofilaxia? A quimioprofilaxia é a administração de um antibiótico a quem teve contato com o caso confirmado ou suspeito de coqueluche, e a gente tem o objetivo de prevenir que essa pessoa desenvolva a doença. Reduz a transmissão da bordetela e protege os indivíduos vulneráveis, principalmente em surto. Tem uma paciente, nós tivemos uma paciente positiva em Londrina, que ela tem mais de 70 anos. Ela mora tem a netinha que mora junto. É um bebê que ainda não vacinou, que tem 1 mês. Tem indicação de fazer profilaxia para esse bebê? Tem, né? Mora com a avó, ele tem 1 mês e não está vacinado ainda. Então, a gente vai proteger e tentar evitar que ele desenvolva a doença. Então, a profilaxia é isso, evitar que apareçam novos casos. Quem vai receber? Contato domiciliar, ou contato de caso confirmado ou suspeito, eu falei crianças menores de 1 ano, ou pessoas que não foram vacinadas. Os profissionais de saúde, cuidadores que tiveram contato direto e prolongado, de repente o paciente ficou internado, coletou o exame, demorou para sair o resultado, e o funcionário, né, o servidor da UTI, teve contato com esse caso. Nós tivemos alguns casos desse aqui em Londrina. Este servidor, este funcionário da UTI, ele tem indicação de fazer quimioprofilaxia, porque ele teve contato com um caso suspeito que depois confirmou. Quem está em instituição fechada, creche, escola, que teve exposição a caso confirmado, e as gestantes, essas se não receberam a vacina ainda e tiveram o contato, e aí elas têm indicação de quimioprofilaxia. Quais são os benefícios? Diminuir o risco de transmissão secundária da doença, no que a gente já comentou aqui. Proteger os bebês e as pessoas com imunidade comprometida e idosos. E no controle de surtos em ambientes comunitários, hospitais, serviços de saúde. Ah, tá. Do ponto de vista prático, né? Então, Felipe, eu vou aproveitar que você está aqui, vou usar você. Você está aqui, você é da instituição. Então, vamos lá. Você tem um paciente aqui, eu gosto de dar exemplo prático, tá? Você tem um paciente aqui, uma criança, que é suspeita de coqueluche, coletou o exame, mandou para o LACEN e tratou a criança. A mãe está aqui, e o pai ou a avó também. Como que a gente vai fazer a profilaxia dos pais e da avó que estão aqui junto? Como que a gente pode fazer? Quem deve fazer essa profilaxia? A quimioprofilaxia. A gente vai ter que dar azitromicina para eles. Né? Então, assim, qual a forma que a gente pode fazer? O próprio serviço pode fazer isso. Então, por exemplo, você aqui pode fazer a receita, ou o pediatra que atendeu para a mãe, para o pai e para a avó, que estão aqui. Aí você vai notificar, e aí a vigilância, se esse paciente for de Londrina, ela vai buscar os comunicantes, se for uma criança de escola, vai ver na escolinha, se for uma criança que só está em casa, se mora com a avó, aí a gente vai buscar os comunicantes íntimos para fazer a profilaxia, se for aqui de Londrina. Se for de outro município, acontece o seguinte, vai ter que fazer os que estão aqui mesmo, a mãe é de Cambé, por exemplo. Vai fazer aqui, porque não tem como a mãe lá receber a medicação em Cambé se ela está aqui com a criança. Mas, aí a gente notifica a Epidemia notifica a regional, a Epidemia de Londrina, notifica a regional de saúde, e a regional faz, o município, né? Daí faz de quem mora na cidade. Mas quando tem um paciente internado, nós temos que já iniciar o bloqueio de quem está ali acompanhando o paciente. Seja criança, seja um idoso, os acompanhantes que estiverem naquele momento, nós temos que iniciar aqui dentro. Não podemos esperar, tá? Nesse caso, do acompanhante que está no hospital, o município pode fornecer a medicação. Exatamente. Não quer dizer que o hospital tem que fazer. Você pode fazer a receita e o município tem a medicação disponível para quimioprofilaxia. Nós temos azitromicina disponível para um quantitativo suficiente para quimioprofilaxia. Então, aí tem uma se forem próximos, 1 metro, e ficarem mais de 4 horas junto, a gente indica, e também ver o estado vacinal, a gente indica quimioprofilaxia. Eu vou falar aqui um pouquinho já depois tem um quadrinho. Gente, também, isso aqui está no guia de vigilância,
Então, tem a primeira escolha, então tem as doses, tá? Da azitromicina, da clárito, da eritromicina e do Bactrim. Mas isso aqui tem no guia de vigilância e aqui não ficou muito bom. De acordo com o peso e com a idade. O isolamento, para todos os casos suspeitos e confirmados, manter isolamento e precaução de gotícula e contato até o fim do tratamento, por 5 dias. Para quem já isolou 7, 14, 5, tá bom, né, gente? Dá para fazer. Já fizemos tanto isolamento para Covid e 5 dias para coqueluche a gente consegue, né? Se a gente isolar, usar máscara, né, a gente consegue diminuir a transmissão. E o bloqueio vacinal, que é a administração de vacina a indivíduos suscetíveis em área onde nós temos surto de coqueluche com o objetivo de impedir a disseminação da doença. É uma proteção rápida e eficaz das populações vulneráveis e controle de surtos. Então, assim, a gente tem um caso suspeito e tem uma criança que tem 3 anos numa determinada casa e ela está próxima de fazer o reforço vacinal. Você vai lá e faz o bloqueio dessa criança, bloqueio vacinal. O município de Londrina vai fazer agora, neste sábado, uma campanha que eu passei já para o pessoal da regional, vai ser na UBS Alvorada, das 9 da manhã às 15 horas, uma campanha de DTPA, né, que é a vacina do bloqueio, para atualização do calendário vacinal, certo? E quem está com a vacina em atraso, que a de tétano a gente faz a cada 10 anos, está fazendo agora a DTPA, certo? Então, aqui, ó, eu comentei, né? Criança menor de 7 anos, que não completou o esquema, quem não recebeu todas as doses recomendadas e os contatos próximos de casos confirmados. Creche, escola, todo o ambiente, né, que fica aglomerado, que fica um monte de gente junto. O bloqueio vacinal do contactuante de caso confirmado. Você observa até 21 dias do contato sem o isolamento. Se ele tiver tosse, por exemplo, eu tive contato com alguém doente, eu não tenho nada, então eu fico 21 dias, e meu vacinal está em dia, tem 21 dias eu posso desenvolver a doença. Eu sou só um contato. Se eu comecei a tossir e eu tive contato com alguém, eu viro um caso suspeito. A partir desse dia, eu sou um caso suspeito. E o esquema vacinal que eu comentei é a DTPA, primeira dose aos 2 meses, segunda dose aos 4 meses de idade, terceira dose aos 6 meses, e o reforço, primeiro reforço, 15 a 18 meses, e a segunda dose de reforço de 4 a 6 anos. O que é uma judiação? Você tem todo esse esquema disponível no sistema público de saúde e a nossa cobertura vacinal baixa. Então, isso é triste, né? É uma judiação, o que a gente tinha nós tínhamos um orgulho, né, da nossa cobertura vacinal, e ao longo dos anos isso se perdeu, e as doenças estão aparecendo. Então, tudo que a gente faz, né, tem um retorno, né, tem uma consequência, e aí o reaparecimento das doenças. Para os adultos, reforço para os adolescentes e adultos, reforço único de 11 a 18 anos, e para adultos, especialmente aqueles que têm contato com o bebê. A gestante, após a 20ª semana de gestação, e a cada gestação repete. Passou a gestação toda, meu médico não indicou a DTPA, a puérpera faz a vacina, porque ela vai conviver com o bebê até 2 meses, que não vai ter ainda o esquema vacinal nem iniciado, não vai ter nem a primeira dose da vacina. Então, a gestante e a puérpera é um grupo que nós temos que ficar atentos. Nós iniciamos, inclusive, uma orientação para as maternidades, a gestante chegou, se ela tiver feito a DTPA na gestação, tudo bem. Se ela não fez, não sair da maternidade sem uma DTPA. Tem que sair da maternidade com a DTPA. Fala, doutora. Meu Deus. Sobre o reforço para adultos, agora continua sendo preconizado a cada 10 anos. Isso é uma coisa... Vai ser bem... Pode falar, Gi. A Gisele, essa aqui é a doutora Josemari, para quem não conhece, a Gisele é responsável pelas vacinas na Regional de Saúde. É a antiga Ângela. Então, a vacinação, ela é seletiva, tá? Então, a gente sempre vai avaliar o que ela já tem até ali.
né, no período de 10 anos. A gente ainda respeita o período de 10 anos. Os 5 anos é para o DT, né? Se ela é uma pessoa que no dia a dia, né, um profissional de saúde, que ela recebe a DTPA na rotina, a gente respeita esses 5 anos para um acidente também, né? Faz DTPA no acidente ou a cada 10 anos DTPA. Então, a gente vai avaliar essa pessoa. Então, se é um profissional de saúde que já está vacinado e teve contato, ok, não vai precisar. Se não tiver atrasado na caderneta desse profissional, a gente conta ali até quando vai dar 10 anos da última dose e vai fazer só em 10 anos. Se é um contato, por exemplo, no escritório, a funcionária que confirmou coqueluche e trabalha numa sala fechada com mais 4 pessoas. Então, dessas 4 pessoas, ninguém é funcionário da saúde, né, não teria direito pelo PNI de fazer a vacinação, porém, ela é um contato agora de um caso confirmado. Então, uma colega foi gestante há 3 anos atrás. Então, essa colega a gente não vai precisar fazer nada. A outra colega não tem filho, nunca fez ETPA na vida. Então, essa a gente vai fazer a vacina por ser um contato próximo e não ter a vacinação. Gente, aqui tem os esquemas da Sociedade Brasileira de Imunização. Aqui todas as vacinas que têm a DTPA, então as várias oportunidades que a gente tem, né, que compõem, né, as vacinas, a tríplice, a penta, tudo que nós temos a DTPA, então nas várias fases da vacina, do esquema vacinal. Então eu coloquei ali só para vocês saberem o que tem. A da SBIM, nem todas nós temos disponíveis no PNI, mas nós temos disponíveis também em clínicas particulares. Então, a prevenção, como que a gente pode prevenir? A vacina, que nós comentamos, e o reforço na adolescência e na vida toda, para manter uma imunidade alta ao longo da vida, certo? As outras medidas. Obrigada. As outras medidas de prevenção. Hábitos de higiene, lavagem das mãos e uso de máscaras em surtos, o que eu comentei no início, que a gente perdeu um pouquinho, né, essa etiqueta respiratória. A gente estava indo tão bem, né, com a etiqueta respiratória, estávamos indo bem, e aí agora, ó, nesse último ano, perdemos um pouquinho esses hábitos, então a gente está vendo que esse hábito tem que ser para sempre, né? Temos que manter esses hábitos. E o isolamento de casos suspeitos para evitar a disseminação. Gente, eu acho que é uma questão pessoal. Eu estou gripada, eu estou tossindo, eu estou espirrando. Eu vou sair, se eu for sair, eu uso uma máscara. Eu vou visitar uma criança gripada, eu vou visitar um idoso, eu vou na casa da avó, eu não posso fazer isso. E nem eu, como profissional de saúde, nem nenhum de nós, né? As pessoas têm que ter essa noção. Ah, nasceu o priminho, e a criança chegou da escola gripada porque teve contato com outro. Aí vai lá visitar? Então, assim, é uma questão de educação também, né? Além da etiqueta respiratória. E nós da vigilância aqui, o que nós estamos fazendo, então? Então, para a vigilância epidemiológica, é obrigatório que todos os casos suspeitos e confirmados devem ser notificados à vigilância. Nós vamos investigar, identificar se tem contato próximo, se tem algum surto, e vamos fazer as medidas de controle e prevenção em áreas afetadas. Tem uma criança de 5 anos que é suspeita de coqueluche em determinado serviço de Londrina, em determinado UBS. Notificam para a gente lá na epidemia. Aí aparece uma outra criança no pronto atendimento que é suspeita de coqueluche. A gente começa a ver onde essa criança estuda. Ah, onde? Vão na mesma creche. Tem que ter um local único para receber todas essas notificações, para a gente identificar se tem alguma medida, né, para ser feita naquele local. Se são medidas individuais, para você identificar os contactantes íntimos de dentro da casa dessas pessoas, ou se, por exemplo, nós tivemos um dos casos aqui em Londrina, vou dar outro exemplo prático. Tivemos um dos casos aqui em Londrina, que era uma criança, confirmou coqueluche. Coletamos do pai, tratamos o pai, que o pai tossia, e coletamos o exame do pai. O pai veio positivo. A criança começou a tossir primeiro, antes do pai, mas o pai já tossia. Aí coletamos o pai veio positivo. O pai trabalhava num local com 11 pessoas, num barracão, com 11 pessoas próximas.
nós fizemos profilaxia nas pessoas que trabalhavam com o pai num local fechado. Não apareceu mais nenhum outro caso depois desse caso índice, que foram dois, né, o pai e o filho. Nós só não descobrimos quem teve a doença primeiro, se foi o pai ou o filho. Mas a gente teve esse caso aqui em Londrina que mostrou que a quimiprofilaxia foi eficaz, que daí não apareceu nenhum caso depois dessa família. Então, o que eu comentei, as ações de controle, isolar quem está infectado, quimioprofilaxia para contatos próximos e as campanhas de vacinação em área de risco que a gente já está começando a fazer. Falamos das puérperas, das gestantes, da campanha que Londrina vai fazer e de sempre que a gente tiver oportunidade, a gente aprendeu isso, nunca perder a oportunidade de vacinar, né? Aqui, gente, todo mundo conhece. Essa ficha é a de coqueluche, ela é muito parecida, é do Sinan, com todas as outras que a gente tem. Aqui no cabeçalho, ela sempre coloca a definição da doença. Aqui, a unidade notificadora, a data da notificação, a data do início dos sintomas, para a gente é muito importante, a idade do paciente. Aqui é a identificação, se é gestante ou não e onde mora. Então, todas as fichas, inicialmente, elas são muito parecidas. Isso aqui a gente chama, a mini saia, todas elas são muito parecidas. Isso aqui é coqueluche e coloca aqui o que é doença, quando você deve notificar. Aqui tem a data da investigação, o que a pessoa faz. É importante saber o que a pessoa faz? A gente tem que saber, é estudante? Qual escola estuda? Trabalha, isso não só para coqueluche, viu, gente? A gente tem importância para dengue, para saber onde mora, para todas as doenças é importante saber onde mora, onde trabalha, porque muitas vezes onde o paciente trabalha é onde ele fica a maior parte do dia dele, né? Às vezes não é na casa, não é o endereço da residência, é de onde trabalha. Então a gente tem que saber de onde trabalha, com quem trabalha, se teve contato com alguém ou não. Aqui, o início da tosse, quando teve tosse, quais os principais sintomas, se teve febre. Então, aqui, a clínica do paciente. Se teve complicação, teve pneumonia, teve alguma outra complicação, precisou internar. Então, a ficha ela é bem completa. Por ser bem completa, aqui, se hospitalizou ou não, se coletou material, se usou antibiótico, se tem comunicante íntimo ou não, quantos tem. E a classificação final, se você confirma ou descarta, se você confirma laboratorialmente ou clínico epidemiológico. A confirmação clínica epidemiológica é quando você tem a clínica e você tem um caso positivo, que você tem um caso positivo numa determinada família e tem um caso secundário que você não coletou o exame, mas você tratou e tem a clínica. Então, a gente confirma clínico epidemiológico. E cura ou óbito, a evolução desse caso. É uma ficha bem completa? É uma ficha que, se ela estiver bem completa, ela ajuda a gente a fazer o diagnóstico? Ajuda. Só que ela incompleta, ela é muito ruim quando a gente recebe. Infelizmente, a gente ainda recebe fichas incompletas ou não recebe fichas dos colegas. A gente recebe ou incompleta ou não recebe. Então, a gente precisa da notificação. Quais são os nossos desafios hoje? A cobertura vacinal, melhorar a adesão às campanhas, áreas rurais, as comunidades vulneráveis, e eu comentei que a gente está numa fase ruim de resistência, essa resistência aqui, vou voltar aqui, essa resistência, além de saber da eficácia da vacina, é uma resistência das pessoas à vacina. Essa resistência, então, a gente precisa hoje educar melhor as pessoas, conscientizar as pessoas que a vacina é segura, as vacinas são seguras e elas realmente protegem. Então, concluindo, se a gente tiver uma vigilância contínua e eficaz, como aqueles casos que eu falei para vocês das unidades sentinelas, né, que é o PAI, que é o HU, então se a gente estiver sempre coletando material para ver se tem o micro-organismo circulando aqui, é uma forma de controle e prevenção. Reduz a incidência e as complicações. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma ação integrada. Serviço público, privado, hospital, regional, só juntos, né, que a gente vai conseguir resolver, pelo menos melhorar esse nosso índice, que não está sendo bom, né? Primeiro óbito no Brasil, não é uma coisa boa para comemorar. E aqui, gente, eu recebi
Esse aqui é de Curitiba, da doutora Marion, que é da vigilância do município de Curitiba. Eu gostei, não sei se vocês chegaram a ver esse quadrinho, eu achei muito bom. Então, aqui ela fez um resuminho do caso suspeito de coqueluche. O que nós temos que fazer? Notificar, coletar o exame, tratar, isolar e afastar até completar 5 dias de antibiótico ou 3 semanas do início da tosse para os pacientes que não realizaram antibiótico. Então, se o paciente está com 2 semanas de tosse, ele não iniciou antibiótico, não tem indicação de tratar nesse momento, ele daí tem que ficar 3 semanas em isolamento. Já ficou 2, né? Já faz 2 semanas do início da doença, mais 1 semana. E aqui, o que a gente vai fazer para o comunicante de caso suspeito ou confirmado de coqueluche? O comunicante com tosse. Se ele tem tosse, ele é igualzinho um caso suspeito. Coleta exame, trata e isola. Então, o comunicante com tosse é um paciente para a gente. Faz tudo o que a gente faz para o caso suspeito. E o assintomático, que é um contato próximo, domiciliar ou prolongado, ó, aquilo que a gente comentou, menos de 1 metro, né, nas escolas, ou vulnerável, que são as gestantes, pessoas abaixo de 1 ano, doentes crônicos, né, graves. Esses, o que a gente faz? Quimioprofilaxia, primeira opção, azitromicina. Não precisa coletar a amostra, não precisa isolar. E faz a vacinação seletiva que a gente comentou. Então, esse aqui é um resuminho que eu achei bem bom e eu pus aqui no final, só para a gente não esquecer, que é assim, eu gosto de fazer coisas para a gente guardar. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, da minha parte, acho que é isso. E aí a gente tem a Ana, que vai ajudar a gente, de Curitiba, que vai falar um pouquinho também. E a gente está aqui para responder as perguntas. Cadê a Ana? Isso, exatamente. Nos quadrinhos ali, eu não coloquei, mas ali no quadrinho está bem explicado. Aí outra coisa, depois se alguém quiser dar uma aula, eu passo também, tá? É um resuminho do guia de vigilância e das condutas que a gente faz. Tá bom? Bem frequente, né? Aí, o hemograma. O hemograma não vem, só nem necessidade. Aí eu posso... Então, nem sempre o hemograma vai ser característico. O hemograma, ele auxilia, né? Aí eu acho que, na dúvida, inicia o tratamento e coleta o material. Na dúvida, iniciar o tratamento, 5 dias sem ir na escola, se for a mãe, né? Se a mãe for contato também, tem que dar o atestado de 5 dias, eu esqueci de comentar, atestado de 5 dias, porque hoje nós temos alguns problemas com o atestado, mas são 5 dias de atestado, para o doente e para o acompanhante, para o contato íntimo. Tem que dar 5 dias de atestado para essa pessoa se afastar, para quem você for tratar como contato. E pode coletar o material. Por exemplo, no PA da Unimed, nós já fizemos o contato com eles, já disponibilizamos para eles pegarem o tubo, o nosso meio, e já disponibilizamos também o Centrolab para mandar o material para fazer. E daí vai levar para... Então, a logística que nós temos no município, nós já disponibilizamos para os principais pronto-atendimentos do serviço privado aqui de Londrina também. Das outras bactérias, da cloricina. Aí, nesse caso, se suspeitou, não vai meio que induzir a... Então, o macrolídeo, a gente espera que ele seja deixado para algumas situações específicas. Pneumonias atípicas, que é a principal indicação dele, a própria bordetela, quimioprofilaxia. Então, ele não é um antibiótico, ele deve ser usado. O único problema do macrolídeo, não é o único problema, é por ele ter 1 vez ao dia, acaba sendo muito usado pela facilidade da posologia, mas não é o mais correto. Só que assim, se você tem um bebê de 6 meses que está tossindo, o hemograma não é característico, mas ele preenche a clínica, vamos pensar em bordetela? Vamos, mas nós temos que pensar nos outros diagnósticos diferenciais também.
né? Se tiver internado, coletar painel viral, pensar em influenza, Covid, outros vírus respiratórios. Aí a gente vai ver a clínica, tem diarreia junto, vamos pensar no enterovírus ou no rinovírus. Aí a gente tem que juntar a clínica, porque a bordetela ela é muito respiratório mesmo. Ela é tropismo para a árvore respiratória. Ela não costuma dar outros sintomas gastrointestinais, não dá conjuntivite, ela é muito ligada ao trato respiratório. É um tropismo para o trato respiratório. Então, isso ajuda um pouquinho no diagnóstico. E a tosse, né? Aquela tosse bem característica. Obrigado, doutora Simone. Acho que dá uma visão geral. E eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a Associação Médica de Londrina, que nos ajudou na divulgação dessa atividade. Agradecer também o Hospital Evangélico, que cedeu o espaço para nos acolher, né, e para a gente poder fazer essa divulgação. A gente estava ali conectado agora com umas 80 pessoas, então como se a gente estivesse aqui com a sala cheia hoje, né, o virtual ele tem essa vantagem. Aqui para os colegas que estão nos acompanhando, eu já mandei o link no chat, a gente colocou tudo numa pastinha lá, todos os materiais, vai ter a ficha de notificação, vai ter a orientação do exame, vai ter o guia de vigilância, e tem esse fluxo que nós elaboramos aqui na 17ª Regional, que é aquele quadro que a doutora Simone trouxe, mas ele traz aqui bem no passo a passo, detalhando, mastigando, tanto as questões de vigilância epidemiológica, quanto as próprias questões aqui, ó, do tratamento, da dose que é feita, né, até a doutora comentou qual a dose, né, uma dúvida que nós estamos tendo, já aproveitando, doutora, para adultos, eu tenho azitromicina 500mg no SUS, né? Então, como que eu faço depois a dose de manutenção de 250? Aí eu já tinha conversado com a doutora Simone, ela falou, não, faz 500, né? Não vai partir o comprimido, é melhor fazer o 500 do que partir o comprimido. Até conversei com um infectologista de adulto e eles utilizam a dose de 500. No guia está 250, mas a gente pode utilizar a dose de 500 sem problema nenhum nos outros 4 dias. Perfeito. E aí sempre vão surgir dúvidas, tá, gente? Isso aqui, o guia de vigilância, o fluxo, ela é um quadro geral. Agora, claro, eu vou isolar, eu vou tratar, eu vou fazer quimioprofilaxia, eu vou fazer vacinação, quando entra nessa parte mais do bloqueio, que não um manejo clínico, aí a gente pede, nos notifica a Regional de Saúde ou o município, que aí a gente vai dar todo o suporte necessário para poder fazer essa avaliação dos contatos, a necessidade de quimioprofilaxia e de fazer aí as demais ações. Um comentário que a doutora também colocou, as unidades sentinela, que no nosso caso é o PAI e o hospital universitário, eles coletam a cultura, né, com meio Reagan-Lowy para todos os casos suspeitos, desde que haja o meio disponível, né. E a cultura, por que é a grande diferença? Primeiro, ela é melhor, ela é mais sensível e específica do que o PCR, e segundo, ela também, por ser uma unidade sentinela, segue depois para a Rede Nacional de Laboratório de Saúde Pública para fazer tanto a questão da avaliação genética, quanto a questão da avaliação da resistência, de uma eventual resistência da bordetela. Então, por isso também a importância dessas unidades sentinela, de estarem fazendo essa coleta, porque nos ajuda, né, de uma maneira amostral, a compreender essa característica da doença aqui na nossa região. Bom, eu vou habilitar o acesso ali da Ana, tá? E aí a Ana já vai também fazer as considerações dela, que eu acho que podem complementar a doutora Simone, e o bom da Ana é que ela tem olhado para o estado do Paraná como um todo. Então, Curitiba, que já começou com um volume de casos um pouco maior do que o nosso, inclusive estava com a equipe do EpiSUS lá, eles já estão ali com um acumulado de informações e de entendimento aí, que eu acho que a Ana vai ser bem legal para nos ajudar, tá bom? O número de casos de Londrina, nós temos 26 casos notificados, 6 confirmados, desses 6 nós temos um óbito. No boletim estava 5 hoje, daí nós tivemos um agora à tarde, mas assim, gente, esses números também, né, eles todo dia, eles mudam. Temos 12 casos descartados, 8 laboratorial e 4 clínico epidemiológico, temos 2 casos sem coleta e 5 aguardando resultado. Então, esse é o nosso número hoje, do dia de julho para cá, a gente já teve esse número, é um número grande, né, gente? É um número grande. Vamos lá para a Ana. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Tá, vou colocar aqui minha apresentação, vou tentar ser bem breve, até porque a doutora Simone já abordou alguns aspectos, mas vou tentar adicionar outros aqui.
Vocês conseguem visualizar? Sim, Ana, estamos conseguindo enxergar, perfeito. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Ana, eu sou a responsável técnica pela vigilância da coqueluche aqui no estado do Paraná. Então, só trazendo um pouco para vocês sobre os aspectos epidemiológicos, na verdade, a partir do ano passado, a gente já notou um cenário mundial um pouco diferente com relação à coqueluche. A gente teve um grande surto na Bolívia em agosto de 2023, no qual levou 8 crianças a óbito. Também esse ano, nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido e na China, tem sido identificado um aumento de casos bem significativos, a exemplo aqui do Brasil. Trazendo um pouco do nosso cenário a nível de Brasil, a gente vê nesse recorte de 2014 a 2024, a gente viu que 2014 ele foi um ano em que houve um grande surto no país, com pico de casos, ali, uma incidência bem alta, e a partir de 2015 a gente já viu o arrefecimento dos casos. Sabe-se pela literatura que a coqueluche ela tem uma ciclicidade de 5 a 8 anos, então a gente esperava que ali para o 2020 ia ter um novo pico de casos. Só que daí veio a pandemia e acabou não levando a esse aumento de casos. Só que aqui pela incidência, a gente já vê que a partir de 2024 a gente já tem um leve aumento. Faço destaque aqui, porque sempre é uma coisa que nos pergunta como está o cenário dos outros estados. A gente tem observado que Minas, São Paulo e o Distrito Federal, eles têm tido um aumento de casos, tanto que o EPSUS ele está fazendo investigações in loco nesses estados, cada um com suas peculiaridades. Hoje eu falo que o Paraná ele tem coisas bem interessantes a se ver, porque nós temos casos em todas as faixas etárias, diferente de São Paulo, onde os casos eles estão acometendo mais um público adolescente que fizeram a vacina DTPA no sistema privado, e que isso está gerando todo um estudo lá. Hoje também o Paraná ele tem uma incidência mediana em relação aos outros estados, o Pernambuco é o que tem a maior incidência. Aqui, a nível de Paraná, o nosso perfil epidemiológico nos últimos 10 anos, no qual destaca as mulheres sempre foram as mais acometidas, faixa etária menor de 1 ano, quanto com relação à evolução dos casos, a grande maioria evoluíram para a cura, infelizmente tivemos 22 óbitos nesse período. E aqui o nosso recorte a nível de estado. A nossa incidência, ela acompanhou também a do Ministério, com esse pico em 2014. Um destaque aqui eu falo, e sempre trago nas minhas apresentações, é o quanto o Paraná ele tinha um diagnóstico clínico e muito pouco laboratorial. Mas as metades, mais 50%, o dobro dos diagnósticos, eles eram feitos apenas clínico. E como a clínica, conforme falou a doutora Simone, ela muitas vezes confunde com outras síndromes respiratórias, isso muitas vezes faz a gente pensar se realmente esses casos clínicos, eles eram mesmo coqueluche ou não. Aqui a coleta das unidades sentinelas em relação às outras unidades notificadoras. A gente observa que as unidades sentinelas, elas coletaram muito pouco nesses 10 anos aqui de estudo em relação às outras unidades. Vendo esse recorte, a gente mudou um pouco das nossas estratégias enquanto vigilância, e a partir de janeiro desse ano, a gente descentralizou essa coleta, vendo já esse cenário dos outros países e também com a sinalização de casos confirmados ali em janeiro, a gente expandiu essa coleta e eu acho que ela quem tem sido um dos motivos que a gente está assim, com esse aumento de casos. Aqui o comparado para 2023, por mês, o número de casos. No ano de 2023, a gente teve 17 confirmados, mas apenas um foi por critério laboratorial. Aqui o nosso boletim, esse é o mais atualizado de hoje, com 129 casos. Aqui a gente faz destaque para essa faixa etária de adolescentes, que tem sido o nosso grande e maior público, mas também, como eu falo, quando sempre o pessoal do Ministério pergunta, a gente é diferente dos outros estados, porque a gente tem casos em todas as faixas etárias, o que dá para ser feito um estudo epidemiológico para a gente traçar melhor esse perfil e até melhorar as nossas estratégias. Aqui os municípios com casos. Aí, um destaque que eu faço aqui para a questão da semana epidemiológica. Os nossos casos, eles começaram na semana 1 de janeiro, com casos detectáveis ali durante todo o mês de janeiro. Poucos casos, na verdade, e a gente descentralizou essa coleta, continuamos achando, na verdade, muito poucos casos, e daí fizemos memorandos e notas de alerta. Coincidiu também com a situação de São Paulo, que caiu
foi bem divulgado na mídia, e aí os profissionais começaram a ficar mais alertas. Daí, a partir da semana 21 de junho, da semana 21, que ela é em junho, a gente notou esse aumento de casos. Semana passada, a gente viu que de 90 exames que o pessoal do LACEN processou, 35 deram detectáveis para coqueluche. Aqui o sintoma, a tosse, na grande maioria dos casos, seguido da tosse paroxística. Aqui um pouco dos municípios que estão hoje no Paraná com casos confirmados. O município de Curitiba, ele é o que apresenta a maior quantidade de casos, com 43 casos. Faço destaque aqui para o município de Ivaí, ele é um município pequeno da Terceira Regional de Saúde, ele apresentou um pequeno surto lá, mas que com as ações que o município realizou, conseguiu amenizar a situação de lá. Aqui, com relação ao risco, quando a gente mede a taxa de incidência, então, Curitiba, ele já não tem uma incidência das maiores, né? Os municípios com as maiores incidências são Ivaí e Inácio Martins. E aqui uma análise que a gente fez entre o tempo decorrido entre a data de início de sintomas e a coleta. Porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam até a gente e falam, ai, nossa, esse caso estava muito característico, mas ele não tinha uns 10 dias de tosse, nos casos dos bebês, ou 14 dias de tosse, nos casos dos maiores. E daí a gente sempre pede para dar uma análise, fazer uma análise do quadro clínico do paciente, conforme a doutora Simone apresentou. Porque a gente pode ver aqui casos em que, com 4 dias de início de sintomas, a coleta, ela conseguiu detectar no PCR. Aqui no caso dos menores, a média de dias entre a data de início de sintomas e a data da coleta. E aqui a diferença entre a coleta do Regan-Lowe para a do PCR, que também é uma coisa que sempre nos questiona. Com essa descentralização, o que é que a gente organizou, conforme o pessoal daí também já falou? A coleta para cultura, ela fica só nas unidades sentinelas, porque essa coleta, ela tem toda a questão de transporte, a bactéria, para fazer a análise, ela vem para o nosso LACEN. De todos esses nossos casos que a gente tem hoje, apenas uma, ela foi detectada na cultura. Sendo detectada, ele vai para o IAUS de São Paulo, e lá eles fazem uma análise fitogenética dessa bactéria e identifica possíveis casos de resistência aos antimicrobianos, porque tem uma importância com relação a isso. O país do México, ele já identificou lá culturas com resistência à azitromicina, e daí por isso que é importante ter essas coletas nas unidades sentinelas. Período de coleta, até 1 a 4 semanas após o início dos sintomas. Nos casos das unidades sentinelas, a gente também frisa para que colete do comunicante. É muito importante, porque a gente sabe que, como é uma coleta difícil, às vezes tem problema por ser criança. Inclusive, agora, recente, ali em Irati, a gente, teve um caso de um pai com filho. Daí coletaram dos dois, o do filho deu não detectável, mas o do pai deu detectável. Então, por isso que nas unidades sentinelas, sempre coletado comunicante também. O PCR, ele é um método mais rápido, o tempo entre o resultado está sendo por volta de 7 dias. O período de coleta, ele é o mesmo, a diferença é que a coleta por PCR, ela pode ser realizada mesmo o paciente estando em uso de antibiótico. Ela não inviabiliza essa metodologia. Aqui, como a doutora Simone já falou, a coleta via o Regan-Lowe, nos casos em que o hospital, o problema desse meio é que ele se vence muito rápido. E às vezes a gente não consegue, a gente não tem problema de desabastecimento dele, mas assim, tipo, 1 semana entre a falta e a entrega. Nesses casos, vocês podem coletar em tubo seco para PCR. E aqui no tubo seco, que eu falei, que o pessoal também às vezes tem dúvida qual o tipo do tubo. A amostra, ela deve ser refrigerada de 2 a 8, transportada em caixa de isopor em temperatura ambiente. Aqui eu vou trazer outra questão também, sempre eu acho que tem pessoal do município assistindo essa live, eu acho bem importante sempre estar ressaltando. Até agora eu estou aqui com a Regional de Telêmaco, desencadeando umas ações de quimioprofilaxia, porque o pessoal sempre se bate com isso. E eu fiz esse fluxograma para tentar esclarecer melhor. À medida em que eu tenho um caso suspeito ou confirmado de coqueluche, eu tenho que fazer uma busca retrospectiva dos contatos, um período de 21 dias que precedeu os sintomas, até 3 semanas após o início dos sintomas.
Com esse aumento de casos no Brasil e no mundo, o Ministério da Saúde lançou essa nota técnica número 92, que ela expandiu melhor essa quimioprofilaxia para alguns grupos, evitando assim a possível transmissão para aqueles grupos de risco. Então, a quimioprofilaxia ela deve ser feita em todos os contatos intradomiciliares, deve ser feita também em colegas de escola ou trabalho, aquelas pessoas que o caso ele passa a maior parte do tempo, a gente até trocou essa ideia com o Ministério, e a gente entende que a maior parte do tempo é mais ou menos 4 horas, então faz a quimioprofilaxia neles. Naqueles casos em que crianças menores de 1 ano, as pessoas imunocomprometidas, asma moderada a grave, ou gestantes no último trimestre de gestação, mesmo que não tenha sido aquele contato tão prolongado, de 4 horas, foi um contato menor, mas por ser grupo de risco, faz a quimioprofilaxia. Faz quimioprofilaxia também em profissionais de saúde, ou trabalhadores de creches, babás e trabalhadores domésticos, pelos riscos que essas pessoas têm a transmitir para os grupos de risco. Aqui eu só deixei isso escrito para quem quiser depois pegar o slide e ler. O tratamento, conforme a doutora Simone falou, é o mesmo para a quimioprofilaxia. E sempre é importante lembrar, a coqueluche ela é uma doença de notificação compulsória imediata estadual. Em 24 horas é para ser notificado o município, caso suspeito, a regional e a regional nível central. Acredito que não tenha muita dificuldade quanto a isso, porque como é uma doença que envolve essa questão da coleta, a regional e o município eles sempre ficam sabendo em tempo oportuno. As ações de quimioprofilaxias, elas devem ser realizadas na suspeita do caso e não na confirmação, para que com isso a gente possa quebrar essa cadeia de transmissão. Os contatos dos casos confirmados, eles devem ser monitorados 21 dias, a partir da data do último contato. É importante que esse monitoramento, ele seja periódico, e não assim, confirmou o caso, eu vou lá ligar para a pessoa e ver esses contatos que estão com sintomas, porque às vezes a pessoa apresenta sintoma e não procura o serviço de saúde. Então, é importante que a gente esteja monitorando com certa frequência essas pessoas. A ficha de notificação do SINAM, ela deve ser preenchida na suspeitação do caso, atentar para a completitude dos campos, que muitos acabam não sendo preenchidos. Eu peço a vocês também, daqueles casos em que foi a coleta via PCR, que não foi feita cultura, como a nossa ficha do SINAM, ela está um pouco arcaica, ela já é bem antiga, mas eles estão mudando isso, que vocês coloquem na observação que foi do campo lá do SINAM, que foi feito via PCR, o diagnóstico, se foi via LACEN ou qual foi o laboratório. E aqui também o critério de confirmação e descarte. Hoje são 3. O clínico laboratorial, ele é aquele resultado positivo para Bordetella pertussis, via PCR. A sorologia, apesar de ser um método diagnóstico, ela não é válido ainda para fins epidemiológicos, apesar de eu sempre falar que também não devemos desmerecer a sorologia, porque a sorologia ela é muito importante, principalmente na identificação de mais casos. No caso ali que eu falei do surto de Ivaí, foi um caso que entrou via sorologia, e daí a gente pôde rastrear uma cadeia de 25 alunos que eram numa escola, e daí a gente pôde trabalhar com a confirmação via LACEN também dos contatos desse caso. O clínico epidemiológico é aqueles casos em que a pessoa foi confirmada laboratoriamente, os contatos foram confirmados laboratoriamente, e apresentaram sintomas, mas a coleta não foi possível ou o resultado foi não detectável. Então, mesmo que o resultado da pessoa tenha sido não detectável, mas ela teve contato com o caso confirmado e ela tinha uma clínica, daí dá para confirmar por clínico epidemiológico. E o critério clínico que apresenta sintomas compatíveis com o quadro. Aqui a gente tem feito muitas ações frente a esse aumento de casos, elaboramos notas de alerta, estamos divulgando nos nossos meios de comunicação. Solicitamos o apoio da equipe do EPSUS, que é uma equipe do Ministério da Saúde, especializada em epidemiologia de campo. Eles já estavam realizando os estudos em São Paulo, em Goiás, e daí vieram aqui para o Paraná. Estão investigando questão vacinal, questão dos sintomas, todo o perfil desses casos. Articulamos com o LACEN também para que eles possamos identificar possíveis casos detectados pelos laboratórios privados que não chegam até nós.
Também a gente tem toda uma articulação com o nosso LACEN com relação à comunicação imediata dos casos confirmados. Então, eles processam, eles já nos avisam, e a gente já avisa a regional em tempo o mais rápido que a gente consegue. Reuniões que as regionais têm realizados com os conselhos de classe são bem importantes também, para que a gente possa elaborar ações conjuntas de prevenção e transmissão da coqueluche. Então, era isso que eu ia trazer para vocês. Fico aberta a dúvidas. Oi, Ana, obrigado pela sua apresentação. Acho que a gente podia tirar umas dúvidas agora gerais. Ó, na tua apresentação, Ana, já vou aproveitar até para esclarecer, surgiram duas dúvidas que eu acho que é importante. Primeira, da unidade Sentinela, você comentou que faz a coleta dos comunicantes ali também, né, dos contatos próximos, com o Regan Lowe, para a cultura de Bordetella. Então, a criança chegou lá na unidade Sentinela, foi atendida, é suspeita, eu faço a coleta também dos comunicantes por coleta de cultura? Foi essa a minha dúvida. Você faz de um comunicante só, não de só no todos. acompanhante. Um acompanhante que seja com a criança, não Entendeu? é de todos. Então, eu estou com uma criança lá, que ela é suspeita. Ela está com a mãe e ela entrou no Sentinela. Isso. Vou coletar cultura, não PCR. Isso, cultura da mãe e da criança. A da mãe também. Da mãe também. Isso Se só para a unidade Sentinela. Se eu não iniciei a quimioprofilaxia, né? Não, a cultura não pode ter iniciado, né? Isso. Teoricamente... A cultura tem isso, né? A cultura, a gente não pode ter iniciado a quimioprofilaxia. Ou os 3 dias lá. Isso. Ah, então tá, acho que era essa dúvida. Então... O que a questão que eu falei do PCR nas unidades sentinelas é naquele caso que acabou o Regan Lowe ou se venceu ou teve algum problema, daí você pode fazer PCR, mas só nessas exceções. Para também não deixar de coletar. E no comunicante, no caso no acompanhante lá da mãe, que é um contato, normalmente contato intradomiciliar, um comunicante próximo. Independente dele ter sintomas, faz a coleta da cultura. Ou ele tem que ter sintomas? Não, independente dos sintomas, ele está ali, você coleta. Porque essa questão de como atende criança, às vezes tem essa questão da coleta de dar algum problema e não pegou em um, mas pega em outro. Perfeito. Então a gente já, é até uma orientação nova, a gente já vai implementando, porque as coisas são dinâmicas, o processo de vigilância vai se atualizando, acho que é bacana. Chegou lá então a criança, o acompanhante já vai ganhar uma cultura de presente também. A outra dúvida que eu tinha, Ana, que você comentou, mas acho que é mais um esclarecimento, colocar que você falou da sorologia, né, que a gente não pode menosprezar, e eu concordo plenamente, mas a gente não tem a oferta de sorologia pelo LACEN, né, o LACEN é só o RT-PCR e a cultura para as unidades Sentinela. Isso mesmo, as sorologias, elas sempre aparecem via serviços privados de saúde. Então, a gente tem casos, muitas de reações cruzadas com outras bactérias, e daí por isso que a gente ainda não tem essa validação. O Espírito Santo, ele está lá com a metodologia que eles estão estudando para validar, eu acho bem prática, porque é um método bem mais fácil, né? É uma coleta bem complicadinha, então, já até me ofereci aqui, porque eu sou, como se diz, dada, mas já ofereci até para o Ministério, se eles quiserem fazer um estudo com o Paraná, a gente tem pacientes para fazer e validar essa sorologia, se for o caso. Aí, Ana, outra dúvida, se tiver sorologia, eu não tenho como fechar, para eu encerrar a ficha, daí eu vou colocar clínico epidemiológico? Não, daí você vai colocar clínico. Clínico? Clínico. Então tá bom. E daí na observação, paciente com resultado de sorologia. Tá bom. Ana, e aí assim, no dia a dia, até vou pedir ajuda para a Gia aqui das dúvidas que já foram chegando para nós, né? Essa dúvida de bloqueio do contato é sempre assim, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, porque cada uma... Mas uma dúvida que apareceu para nós, inclusive já apareceu mais de uma vez, chegou no hospital, a criança, menor de 1 ano de idade, não preenche os critérios de suspeição do Ministério da Saúde, mas o médico faz o atendimento, não tem vínculo epidemiológico, ele opta, né, pela avaliação clínica dele, ele opta por fazer a notificação. Vamos garantir a cultura, né, é óbvio, até porque nesse momento inicial é importante você aumentar a sensibilidade o máximo possível, mas a questão do bloqueio, houve a notificação,
não preenchendo os critérios de suspeição. A gente vai desencadear o processo de bloqueio dele? Não vai? Vai avaliar caso a caso? Como fica isso? Hoje a gente está avaliando caso a caso, sabe, Felipe? Porque a gente está numa situação assim que é tudo muito novo. E a gente está vendo, como eu falei, esses casos que eles têm menos 10 dias de início de sintomas e a coleta e o PCR está detectando. E quando envolve os menores de 6 meses, como eles não estão com a vacinação completa, a gente sempre está avaliando caso a caso. Tá, tudo bem. E aí, se a clínica ela for bem compatível com a tosse paroxística, mais alguns sintomas, daí a gente desencadeia as ações de químio e de bloqueio. Tá. E é importante colocar, né, a doutora Simone falou na apresentação dela, que a gente tem outros agentes etiológicos circulando, a própria influenza, as unidades sentinela de influenza, elas estão mostrando que hoje ela tem aí um predomínio, pelo menos aqui na regional de Londrina, de 30% a 40% dos casos. Pela primeira vez desde o surgimento da Covid-19, a influenza se sobrepôs à Covid, é muito provavelmente em função da imunização e de outras características, mas a gente tem uma circulação importante de influenza, então, de estar fazendo essa avaliação mesmo diferencial, de não desconsiderar outros agentes, né? Isso, e até eu esqueci de falar, é que é muita coisa, mas a gente tem identificado, como foi no caso do óbito aí de Londrina, a codetecção com rinovírus. Isso. Então, isso é bem importante, já estamos traçando também estratégias para a gente possa melhorar essa vigilância desses casos. Então, Ana, o que eu queria comentar também é que esses bebês abaixo de 6 meses que internam, a gente pede para fazer o painel viral, né? Então, faz o painel viral, porque também, agora não, mas a gente tem essa sazonalidade do sincicial respiratório também, que faz um quadro, não faz uma imagem radiológica parecida, mas faz um quadro clínico bem parecido nos casos de bronquiolite, né? Então, eu tenho pedido sempre o painel viral. Inclusive, essa criança que a gente comentou era uma co-infecção, não era sincicial, mas era rinovírus, esse nosso óbito aqui de Londrina. Então, eu oriento sempre o painel viral para os que internam, principalmente nos abaixo de 6 meses. Vocês têm feito isso também? Isso, inclusive, a gente vai estar, uma das ações que a gente vai estar fazendo é justamente essa orientação, para nessa faixa etária a gente coletar dos dois, painel viral e para bordetela. Isso. Ah, que ótimo, Ana. Mais alguma dúvida? Gi, o que mais que apareceu para nós, Christian, de dúvidas frequentes? É o bloqueio que acaba sendo Porque o manejo clínico, ele é tranquilo, ele é individual, Isso. o médico já define ali na hora que está fazendo a suspeição. Agora, o bloqueio que é o que acaba nos dando um pouquinho mais de confusão. Uma coisa, assim, que eu também não falei, mas que eu acho bem interessante, já que estão com médicos aí presentes, é reforçar a questão da DTPA na gestação da mãe, né? Que a gente vê nos casos menores de 6 meses, o quanto isso é importante. A gente pega bebê ali de 2 meses, com mãe vacinada, ele evolui de uma maneira diferente de um bebê de uma mãe não vacinada. E é triste a gente ver que nossos colegas médicos não estão orientando a vacinação da TTPA no pré-natal. Então, sempre está reforçando essa questão, que é muito importante. É a mãe vacinada, né? E amamentando, né? Nós estamos no agosto dourado. Dourado, Esse do aleitamento. Então, é mais uma proteção. Eu falei no início que nós temos as oportunidades de vacinar a gestante, a puérpera e o lactente, né? Então, se a gente perder essas oportunidades, né? Então, a gente comentou isso. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida de quem está nos acompanhando online, pode mandar no chat, tá? A Aline até levantou a mão, não sei se foi Felipe, você tem que liberar que está fechado o chat. Ah, deixa eu dar uma... Opa, deixa eu abrir aqui então o chat para todo mundo. Desculpem. Prontinho. Tudo liberado agora. Senão a gente já vai também encaminhando. Aline, se você quiser falar, Arthur também levantou a mão, fiquem à vontade, tá bom? Olá, gente, boa noite. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Meu nome é Arthur, eu estava aqui de casa acompanhando e aproveitei para fazer um resumo. E daí, nesse resumo, eu tirei print de uma ou duas imagens que eu achei pertinentes. E como eu tenho trabalhado nos pontos de atendimentos, na UPA de Londrina e na região,
Vocês permitem que eu divulgue esse material nos grupos para os colegas que não puderam acompanhar a aula? Sim. Claro. Sim, sem problemas. E, Arthur, eu coloquei o link no chat, eu vou mandar agora de novo, os materiais de referência já estão lá, e depois também eu vou adicionar a gravação dessa videoconferência lá naquela mesma pasta, tá? Então vai ficar tudo à disposição de vocês. Agora, o mais importante é a gente difundir o máximo possível para trazer isso de volta para o radar aí dos profissionais de saúde, para a gente tentar, né, suspeitar de maneira precoce e bloquear para evitar a ocorrência de um surto mesmo. Até a doutora Simone estava comentando que dos casos de Londrina parece não termos nenhum vínculo epidemiológico, né? Tomara que... Eles, os que nós temos aqui, tirando que nós tivemos o pai e o filho, né? Então, esse era um vínculo domiciliar. Os outros nós temos investigado bem e não tem vínculo. E eu só queria comentar que a Ana falou, eu tenho recebido alguns casos suspeitos para discutir antes de coletar. E eu tenho feito isso que você comentou, caso a caso. Era uma tosse de 3 semanas, numa paciente idosa, tabagista, ela tinha tosse com náusea, mas era a hora que ela ia dormir. Então, você pensa em refluxo, não teve febre, não teve o início de quadro viral, não teve contato, a gente não pode deixar de pensar nos outros diagnósticos diferenciais. Então, eu tenho feito isso e peço sempre, que eu comentei com vocês, para o profissional que atendeu, pedir para a paciente retornar. Pede para ela retornar daqui 2, 3 dias e dar uma reavaliada, para a gente também não fazer coletas desnecessárias e tratamentos, né, desnecessários. Então, eu acho que na reavaliação, a gente tem que indicar para o Arthur, que atende aí, se tiver oportunidade, na dúvida, pede para o paciente retornar e reavalia. Ou procurar o OBS de referência, se for um pronto atendimento onde ele estava. É sempre melhor, você consegue ver o paciente mais vezes e consegue fazer melhor o diagnóstico. Outra coisa que eu queria acrescentar é a questão das mudanças da vacinação com a DTPA, que foi ampliada para todos os profissionais de saúde, então todos os profissionais podem receber a vacina. Para aqueles professores ou trabalhadores de creches, crianças menores de 4 anos, e para os grupos que são ditos como contatos dos casos lá suspeitos ou confirmados com a vacinação seletiva da nota 92, que hoje, com a suspeição do caso ou confirmação, já realiza as ações de bloqueio vacinal também para os contatos daqueles casos. Foi um grande avanço, assim, a gente não conseguiu DTPA para todo mundo, mas acabou conseguindo para esse público, então está sendo bem importante até para frear essa cadeia. Essa questão da vacina, que a doutora Simone falou, que só não teve vínculo entre os casos, a gente está percebendo isso daquelas pessoas com vacina completa ou vacina há menos de 5 anos, então, que conviviam na mesma casa, não pegaram coqueluche, mas o irmão que dormia no mesmo quarto, com vacina há mais de 10 anos, já pegou. Então, é bem importante esses achados que a gente vai achando, até para reforçar a orientação para os profissionais. Perfeito. Acho que isso bloqueio também, né, Ana? Porque o bloqueio, ele fala lá que as pessoas com alto risco de transmitir, elas são prioritárias, né? E aí, Isso. realmente, até o ano passado, ele era apenas para profissionais de saúde que atendiam crianças via CRIE, né? Depois entrou na rotina, Isso. e aí agora ele já está aberto, então, para todos os profissionais de saúde. Então, mesmo um hospital, uma clínica, na questão admissional, trabalhista, tem que passar a considerar a necessidade da DTPA como uma vacina preconizada para os profissionais de saúde, e agora também para os profissionais que atuam na educação infantil, porque eles vão criando barreiras para a ocorrência realmente de uma situação de surto ou de epidemia. Mais alguma coisa, doutora? Acho que é isso. Mais alguma que a gente pode ajudar? Idealmente, a DTPA deveria ser feita para usar as ANOPS. Havendo na questão do bloqueio, isso é indiscutível, vai fazer com certeza absoluta, porque é intradomiciliar, né? Quem sabe, havendo uma disponibilidade maior, o Ministério da Saúde passa a considerar também essas outras questões de cuidador, da pessoa que realmente está ali mais próxima das crianças, que são, apesar de não ser o nosso maior número de casos, a Ana mostrou, a doutora Simone comentou, é o nosso grupo mais vulnerável para evoluir a óbito. E aí a gente comentou, até fazendo um reconhecimento, Londrina identificou lá um óbito suspeito. E do ponto de vista de vigilância epidemiológica, lógico, a gente se compadece, a gente se solidariza com a família, tem toda a questão
individual e humana por trás disso, mas também a gente fica feliz que é um serviço que acabou desconfiando, no mar de coisas que a gente tem, né, de possibilidades, acabou desconfiando, acabou fazendo... fez o diagnóstico, né? Fez a coleta oportuna e acabou realmente, infelizmente, fazendo o diagnóstico, mas do ponto de vista epidemiológico, o serviço foi muito oportuno e nos chamou a atenção porque a gente não está sensível o suficiente, né, na atenção básica, porque se está já na ocorrência de um óbito, significa que isso provavelmente já estava circulando aqui no município de Londrina, e a gente não estava desconfiando, a gente não estava atento a essa causalidade. O serviço tratou, investigou, mas também tinha a questão da mãe, né, não ter recebido a vacina. Ela foi orientada, mas não recebeu, e a criança está com a vacina em atraso. Então, né, tudo isso... tem mais perguntas? Tem uma das perguntas ali, ó. A Lucy. Essa criança positiva, ela estava com vacinação em dia, a que evoluiu a óbito? Acho que a doutora Simone já até comentou, eu né? comentei, ela tinha uma vacina em atraso. E aí a CCIH do Hospital do Coração, vacina, dose de reforço pré-agendada na carteira de vacinação para novembro. Podemos adiantar? Sim, sim. Mas é profissional de saúde? Tem que perguntar qual é o grupo, né? Se for profissional de saúde, pode adiantar, sim. Tá, profissional de saúde, filhos. O filho, aí a gente está seguindo o calendário do PNI, tá? Aí vai seguir realmente as doses preconizadas do PNI, porque é uma vacinação seletiva, né? Então depende realmente da situação vacinal da... Eu achei que fosse o profissional. Profissional pode adiantar, com certeza. Profissional pode adiantar. Só acrescentando dessa questão da vacinação, que alguém perguntou se as crianças estavam com a vacinação em dia. É bem importante a gente falar, porque às vezes acham que estava com a vacinação em dia não vai pegar coqueluche. A literatura, ela nos traz que após os 10 anos lá, a tendência da imunidade, ela cair mesmo, e esse estudo que a gente está fazendo, a gente está vendo esse período de 5 anos, as crianças com até 5 anos de vacina, elas não estão desenvolvendo, já aquelas que estão com acima de 10 anos, elas já estão desenvolvendo os sintomas clássicos. Então, é bem importante para também quem está atendendo esse paciente, porque às vezes a pessoa vê lá e diz, não, está com as 3 doses e 2 reforços, mas daí já faz 20 anos que recebeu, e não descartar esses casos, porque pode ser uma coqueluche, sim. Só que, graças a Deus, a gente está vendo os quadros com vacinação completa evoluindo de uma maneira bem leve. Perfeito, Ana. Acho que isso é importante porque o critério de suspeição, ele é independente da situação vacinal, né? Então, isso. Independente da situação vacinal, a gente vai fazer a suspeição. E aí tem só a questão ali que ela comentou, que é filhos adolescentes. Filhos adolescentes, o reforço, ele não tem o componente pertussis pelo PNI. Ele vai fazer a DT, que é difteria e tétano. Tá? Então, ele não tem o componente pertussis, não é preconizado, lógico, pode procurar uma clínica particular, pode fazer a imunização sem problema nenhum. É isso que eu ia comentar. Como nós temos um público privado aqui claro. hoje nessa aula, as clínicas, elas têm disponível na DTPA, num preço acessível, então algumas avós, eu acho assim, que se houver indicação, eles podem fazer, né, para garantir. Se vai nascer um bebê na família, né, quem puder vacinar, eu acho que está bem indicado. Claro. Então, acho que eram isso, gente, as dúvidas. Se não houverem mais colocações, então eu vou aproveitar, vou até levantar, né? Agora tem que dar tchau, estava sentado aqui com a Ana, a gente estava sentado um do ladinho do outro, né? Então estava aqui do seu lado. Bom, então eu queria mais uma vez agradecer o Hospital Evangélico que cedeu espaço para nós, agradecer à doutora Simone Garani. Eu agradeço o convite, né? E a gente se fica à disposição. A gente está aqui hoje, mas a gente está respondendo diariamente, quando a gente sabe, com a ajuda da regional. É um trabalho conjunto com o Estado, assim a gente vai conseguir, né, um resultado melhor. Ó, a Jéssica colocou ali, ó, contato de caso suspeito ou confirmado que fez quimioprofilaxia, mas após um período passou a apresentar a tosse. Então ele fez a quimioprofilaxia e depois, lá passou uma semana, 10 dias, ele começou a apresentar tosse. Como que a gente vai considerar isso? Vai ter que avaliar clinicamente como que é essa tosse, quanto tempo de tosse, se teve algum outro sintoma associado, se esse contato
confirmou ou não, se tem vacina. Então, a gente tem que avaliar minuciosamente a clínica desse paciente. Perfeito. Até a própria nota do Ministério, ela fala isso, né, que é contato com múltiplas exposições. Isso. Então, aí realmente é uma avaliação caso a caso. Caso a caso. Gisele, vou mandar o link aqui para você, tá, novamente. E, Ana, agradecer a tua participação, acho que suas colocações foram excelentes. Uma pena que você não pôde estar aqui conosco, mas, tendo oportunidade, você é muito bem-vinda aqui em Londrina, tá bom? Obrigada a vocês, Felipe, e parabéns pelo trabalho que a 17ª Regional e os municípios aí que estão com caso, Londrina e Cambé, estão desencadeando, e que vocês possam, os outros municípios também que não têm casos, possam estar sempre vigilantes e ativos com esses casos suspeitos que podem estar passando aí pelos atendimentos de vocês. Permaneço sempre à disposição, qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Obrigada. Acabei de colocar no chat aqui já novamente o celular. Perfeito, Plantão, gente. ótimo. Obrigado mais uma vez e uma boa noite a todos. Boa noite.